Bom dia, bom dia, bom dia. Desejo a todos, a todas, um dia muito abençoado, um dia cheio da presença do Senhor nas suas vidas, um dia cheio da paz do Senhor Jesus em suas casas, no seu coração. A palavra que veio na minha oração da manhã, né? Ela está lá em Jeremias 18, versículo 4. Mas antes eu queria falar para vocês algo que com certeza todos sabem. Como é que um artesão, um oleiro, ele faz um vaso. Tem toda uma preparação, né, para construir, para modelar, para fazer. E primeiramente ele escolhe o barro, né? E normalmente o barro que é o melhor para a olaria, ele se encontra nas margens dos rios, né? E se a gente estudar um pouco, como eu já dei uma lida, esse barro, ele se encontra também em locais, nas margens dos rios, em locais que são conhecidos como barreiros, né? É um trabalho muito difícil, é um trabalho pesado, é um trabalho que requer o transporte de grandes porções, né, desse barro, desse material. E após escolher, né, o barro, vem a segunda parte, que é preparar o barro. E como é que se prepara esse barro, né? Envolve duas atividades bem distintas uma da outra, mas que uma complementa a outra. Às vezes na nossa vida, a gente se depara com coisas distintas, com algo diferente, mas que no decorrer da atividade a gente vê que uma complementa a outra, né? E é o caso aqui do barro. Ele escolheu o barro, aí ele vai preparar o barro. Então primeiro ele bate o barro. Bate o barro para quê? Para livrar das pedras e de outras impurezas que venha no barro. Então ele bate. Depois ele amassa o barro. E por que ele precisa amassar o barro? Porque na hora que você bate para livrar, para tirar, para ser retirado as pedras e as impurezas, o barro cria algumas bolhas de ar. E você amassa o barro para eliminar essas bolhas de ar. Tanto uma como a outra atividade, tanto a de bater o barro como a amassar o barro, elas têm o objetivo de fazer com que o vaso possa suportar o calor. As bolhas, elas podem fazer toda uma diferença com que a peça exploda dentro do forno, caso tenha bolhas, durante a queima do barro. Como também pode provocar rachaduras em peças que já estejam secando. Por isso que é necessário fazer esse procedimento. E por último, a terceira fase é a fase do fazer o vaso, do modelar o vaso. E para modelar um vaso, o oleiro, né, que é o profissional que faz, que trabalha para fabricar peças,
torneadas, ele usa uma roda, né, que é chamada a roda de oleiro. E como é essa roda de oleiro? Ele é como uma espécie de bancada de madeira. E antes, né, no tempo bem antes de Cristo, era movimentada pelos pés daquele que estava ali fazendo oleiro, através de correias. Mas hoje em dia, né, com as transformações, com as novas, é, com as mudanças que ocorrem no mundo, na vida, né? Hoje em dia já existe um torno que utiliza um motor, né? E esse motor ele é acionado de maneira semelhante às máquinas de costura que são motorizadas, né? Então, a atividade do oleiro, requer muita dedicação, requer muita prática. E o caminho que conduz a essa perfeição, a perfeição do fazer, é um caminho longo, né? E a tarefa principal do oleiro é dar forma àquela porção de barro com as mãos. E algumas ferramentas, como as que estão, né, que fica ali do lado dele, o que tiver ele pega ali para ajudar. E como é feito? A argila ela é colocada no centro de um prato giratório. Como às vezes a gente vai esquentar uma comida e coloca no micro-ondas, tem um prato, a gente coloca ali no centro do prato, liga o micro-ondas e ali vai rodando, vai girando, né? E nesse o oleiro, ele pega a argila, é colocada no centro de um prato giratório e com os dedos posicionados externa e internamente levantam-se as paredes da peça. Isso na altura que você desejar, na altura que o oleiro desejar. É muito simples descrever esse processo, mas só quem é bastante habilidoso e dedicado é que consegue executar com eficiência esse trabalho. Então muitas vezes a gente olha uma peça, um vaso, a gente nota que as peças, apesar da habilidade do oleiro, elas não são iguais, elas são apenas semelhantes, em grande parte, porque o trabalho é manual. Assim é a nossa vida. Deus nos criou, mas nós somos vasos nas mãos de Deus, mas não somos vasos iguais. Cada uma de nós, cada um de nós possuímos nossas particularidades. Nós somos modelados do jeito que Deus quer que sejamos. Amém? Então, depois de você ver que para fazer o vaso passa por tudo isso, vamos chegar na palavra. O que eu quero passar para vocês, a mensagem propriamente dita, está em Jeremias 18, versículo 4, que diz assim: como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Nós vimos agora como é feito o vaso, como é toda uma preparação. Então nós somos sabedores de que uma obra ela é feita dia após dia. Se você hoje resolve fazer uma reforma ou construir um novo prédio, uma casa, os pedreiros eles vão trabalhar dia após dia. Muitas das vezes, em se tratando de uma reforma, é necessário destruir para reconstruir. Assim também é a nossa vida. Dia após dia, o Senhor Jesus trabalha em nossa construção. Às vezes, Ele tem que quebrar algumas coisas em nós para sermos refeitos como o vaso na mão do oleiro, ou como Neemias reconstruindo os muros de Jerusalém.
Então, a mensagem para hoje, nessa manhã para você, é que hoje você possa dar ao Senhor Jesus a liberdade para Ele mexer onde precisa. É você dar a liberdade ao Senhor Jesus para consertar em você o que precisa ser consertado. Reconstruir o que precisa ser reconstruído. Limpar o que precisa ser limpo. Mas lembre-se que Ele só fará isso se você o chamar e permitir que Ele faça a grande obra. E o que Ele pede a você em troca é apenas amor e obediência. Deixa Jesus entrar na tua vida. Deixa Jesus fazer essa reconstrução. Deixa Jesus te moldar. Desça à casa do oleiro e deixe que Ele molde você. Se necessário que Ele quebre, que Ele refaça você totalmente. E lembre-se que em Romanos 8:28, né, diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que o amam. Né? Então, se você estiver nas mãos do Senhor, você deve crer que todas as coisas concorrerão para a sua glória. Amém? Um dia abençoado, em nome de Jesus.